Isso daqui, ó. São casos de 1913, 1912, toda essa época, 1920. Eu tenho que trazer meu filho aqui para focar. Eu vou operar da catarata. Segunda-feira eu vou começar a fazer exame. Minha vista foi. Já foi. Porque o operador precisa ter a vista boa e ouvido, né? Cada focar e o som, né? A minha vista já deu atividade. Na época da ditadura foi ano misto. Bom, ali para passar filme era boca quente. O que os caras faziam? Eu projetava um filme que não ia para censura, era filme novo, então eles traziam 2 cópias. Então uma cópia mandava enfiar lá embaixo do armário, aí os caras vinham lá. Vinham lá e pegavam a cópia, não sei o que, a cópia está aqui, né? O diretor deixava aí, né? Aí os caras iam embora, viravam a esquina Groenlândia ali, aí já enfiava outra cópia lá e projetava. Eu não fui preso com muita sorte, né? Mas eu me arrisquei muito para os diretores aí. Eu arrisquei muito. Aquele dia quase fecha a escola, sabe? Deu um bafafá danado. Levou uma menina de menor ali na FAO e foi filmar ela lá, e filmou ela nua, né? Num dia de pagamento ainda, filmou ela nua. E o chefe aqui era, não me lembro mais quem era o chefe. Aí vamos descobrir que essa filha era filha de um general. Pronto. Levaram equipamento lá para a delegacia e queria fechar a escola, o general. Aí não sei o Ferro, que era diretor aqui, não sei como é que conseguiu. Mas era para ter fechado isso daqui. Quer dizer, os caras tudo sem juízo. Eu sabia que era filha de um general, a menina não estava nem aí, a menina faz isso, faz. Deita aí, abre as pernas, a menina não está nem aí. Aquele alemão também, lá que fazia pré no museu, ele vinha da Alemanha. Que fez o Witzka-Halder lá, como é que chama ele? Herzog. Conheci, ele vinha sempre lá. Vinha direto lá. Daí fazia palestra toda, vinha com duas mulheres lá. 2 velhas, não sei porque a mesma velha. Às vezes reclamava, né? Tem todo jeito que fazia. Pô, esse camarada vindo da Alemanha com 2 velhas, com a loirona lá, né? Era moçada, a gente se divertia. Aí passava o filme e fazia palestra dele lá, né? Cinema entra no sangue da gente, né? Não sai mais, não só depois que morrer, né? O meu maior sonho era entrar no cinema. Desde criança, eu tinha aproximadamente 7 anos, eu tinha visto pela primeira vez eu tinha visto a imagem sendo projetada, foi quando eu assisti A Paixão de Cristo em slide. Então aquilo me emocionou muito, aquilo lá me deixou muito marcante e tal. E aí eu queria saber como funcionava aquilo, como é que era feito aquilo e tal, né? Eu me lembro que eu tinha 7 anos e fiquei perguntando para o padre como é que eles estão aí dentro, né? Essas coisas. Então isso foi muito marcante para mim. Olha, eu comecei em 1978 fazendo um trabalho numa associação de moradores exibindo o Super 8 na época, né? Que era o auge do Super 8 e era o acesso que eu tive ao cinema, né? Que era a locação de filmes, inclusive na época tinha até uns longas-metragens de meu Super 8. Também a minha fantasia foi com 8 milímetros.
Então eu senti que o projecionista, ele tem um mundo, mas quando você não, assim, não se apropria desse mundo, né? Você não vai a fundo, né? Conhecer um pouco mais além da projeção. Hoje eu produzo com processo digital, tudo, né? Então, isso aí. Então, ser projecionista realmente me lançou a ser um sonho e até mais um sonho. Imagina, eu nunca me imaginei eu dirigindo um trabalho. Puta, imagina, foi até além daquilo que eu poderia supor, né? Infelizmente, é uma profissão que está com os dias e as horas marcadas. Logo, logo, a função de projecionista não vai existir mais. Nós começamos a perder emprego quando no mundo, né, passou a ser incorporado as salas de shopping. Quando encerrou-se o chamado cinemas de rua, quando passou ao cinema de shopping, um projecionista ele toma conta de 5, 6 salas. Né? Então, daí começou o processo. E hoje, com a tecnologia do digital, estaremos realmente com os dias contados. Olha, o cinema ele é uma ferramenta muito importante que ele pode dirigir as pessoas para várias formas de ações. Isso é verdadeiro porque os norte-americanos gastam bilhões de dólares no cinema. Né? E a ideologia deles é implantada no mundo através do cinema. Seria estupidez minha falar que isso não é verdade. Né? Se gasta milhões para fazer um comercial de 30 segundos. Né? Então o cinema ele é transformador, ele pode transformar, sim. Por isso que eu estou envolvido, porque eu acredito nisso. Ele é de fato transformador. Olha, tem um chavão para você explicar o cinema, né? Defini-lo, né? Que é a frase mais famosa que todos os projecionistas falam, os diretores e tal. O cinema realmente é uma janelinha em que você enxerga o mundo. Naquela janelinha você vê as culturas que nunca você vai ter acesso, você vê a sensibilidade de pessoas que produzem obras maravilhosas que jamais você vai conhecê-las, né? Então aquela janelinha para mim realmente é fantástica. Eu cheguei aqui em São Paulo no dia 15 de maio, na década de 79. Cheguei tipo 11 horas, meio-dia, eu já estava na cabine trabalhando já em São Paulo aqui, que é o Cine Arcades. O primeiro filme que eu me lembre, assim, não seria o primeiro, né, mas seria um dos filmes, né, que foi um 16mm do Tarzan, numa tela verde. Naquela época fazia, sabe aquela tela de, vamos falar assim, de sinuque, aquela mesa de sinuque, parecia que era do Tarzan, em preto e branco. Os projetos de gabine eram muito mal feitos, então não tinha janela, não tinha respiração, não tinha nada. E aquele carvão ficava restrito ali dentro, entendeu? Provocava câncer. O carvão provocava câncer. Então a empresa na época era obrigada a dar um litro de leite para cada operador. Então eles forneciam todo mês, todo dia, né, um litro de leite para cada operador. Ninguém lembra do operador. Nós, operador, só lembra quando para a máquina. Aí sim, você arrumou outra mãe, viu, pra ser xingado. E aí você arrumou outra mãe pra ser xingado. Fora isso aí, ninguém lembra que nós existimos atrás. Nos bastidores nós não existem. Porque aí, quando para a sessão, aí tem operador atrás, viu? Fora isso aí, nós operadores não existem. Perde muito pouco da família. Por exemplo, meu filho tá com 24 anos e eu praticamente não vi ele crescer.
nós vamos dar entrada no nosso dissídio coletivo. E hoje aqui nós viemos aqui para nós fazer uma aprovação na pauta de reivindicação. Essa pauta de reivindicação tem uns itens que todo ano é os mesmos itens que a gente põe. Vocês sabem muito bem que os itens mais importantes é o salário, o vale-refeição e cesta básica, sessão da meia-noite, essas coisas. Eu tenho algo para falar aqui, só um minutinho. Bom dia. Eu estava ontem lendo o jornal, aí saiu uma matéria interessante. E nosso objetivo maior é que a gente trabalha numa empresa, ela está conhecida, ela é de médio porte e é conhecida na sociedade brasileira, como também no dizer internacional. Saiu uma matéria falando assim: o Cine Marabá, na Avenida Ipiranga, encerra temporariamente suas operações hoje, para dar início a um processo de restauração pelo Grupo Playart. Essa primeira etapa consiste na criação do projeto de restauro solicitado pela Prefeitura de São Paulo, que precisa ser realizado antes do início de qualquer obra no local. E assim sucessivamente. Bom, eu tenho escrito no meio do caminho a minha abertura da minha fala, porque geralmente as pessoas escrevem o que pensam. Aqui está bem assim. Como sendo uma instituição representativa, o sindicato, os procedimentos ao qual o sindicato tenha usado é legítimo e esse é um dos caminhos, o mais que correto. Mas está faltando uma coisa: barganha, intimidar. Eles não está tendo um oponente, oposição para eles. Eles estão à vontade, querendo fazer o que quer. Por isso conhecer que a fragilidade das instituições, órgão de apelação, a gente está fazendo o que quer. Aí eu coloquei aqui: barganha, intimidar. Porque a gente trabalha na escolinha, que seria da malandragem. Cinema é uma escola na qual a gente aprende muita coisa. Agora o que está faltando? Barganhar. Agora eu pergunto para vocês: para que serve esses órgãos que eu coloquei aqui? Secretaria de Recursos Humanos, para que serve? A OAB, para que serve? Porque a gente tem um problema lá de inoperância. Por que inoperância? Não está tendo o desejo, não está tendo o resultado prático desejado. Então lá dentro está sendo atacado por vírus a matriz. Então a gente tem que fazer queixas-crime. Nós precisamos fazer queixas-crime. Porque a atuação e o comportamento dela na sociedade é de causar problema para a sociedade. Ela está agindo de uma forma tão estupenda que ela está batendo de frente com instituições, com autoridade melhor, e não está, como é que fala, está subestimando todo mundo. Existem regras, normas, e a gente está ao pé da letra cumprindo. Agora eu falo para você, para que serve a OIT também, a Organização Internacional do Trabalho? Um braço da ONU. Eu estou a um ponto de querer questionar mesmo até a ONU para pedir uma intervenção do sistema trabalhista no Brasil, que é diabólico. Eu tinha mais coisa para falar aqui, mas o tempo é muito curto e eu tinha algumas palavras muito importantes que fez parte do tema da minha conversa aqui, que é a concepção, que é criar novas ideias, a pragmatismo, a prática da ação. Tá faltando isso na gente. O primeiro filme que eu projetei foi um filme do Sadi Baby, era Soltando a Franga. Filme Soltando a Franga, e depois veio outros filmes lá como Dando Sopa, Animais do Sexo, filmes assim. Eu menor, né, 15 anos de idade, mas geralmente quem chega no cinema não vai até a cabine, né? Muitas vezes teve blitz lá no cinema, a polícia geral, né, de rotina. Mas eu menor, 15 anos lá na cabine, ninguém imaginava que tinha uma criança lá em cima.
Eu aprendi muita coisa, assim. Cinema é um ensinamento, né? Cinema, eu acho que a pessoa que vai num cinema, ele tem uma linguagem assim como se fosse dentro do cinema, como se ele tivesse numa escola. Por exemplo, você dentro de uma sala de cinema, você não precisa até os Estados Unidos para saber que nos Estados Unidos o pessoal vive daquele jeito. Eu já passei diversos filmes iranianos, né? Teve aquele filme iraniano, O Jarro, né? Que é muito bom aquele filme. Teve outro filme iraniano que eu passei, Gosto de Cereja. Gosto de Cereja, o cara tenta achar alguém para matar ele no filme todinho. Fica até chato uma hora no filme que o cara quer que alguém tenha coragem de matar ele, ele não acha. Aí você imagina assim. E o valor que eles dão à vida lá, né? A gente vê nesses países fora só guerra, guerra, mas nesse filme tava lá uma pessoa que quer se matar, outra pessoa que... E ele não acha quem queira matar ele tá pagando ali. Hoje você aqui no Brasil e em outros lugares, né, do país, você quer viver e alguém vem e te mata, por tão pouco, né? Então aquele filme ali, o Gosto de Cereja, mostrou isso assim no filme, né? O valor da vida, né? Mas por que eu vou te matar? Só porque você está me pagando? Hoje a gente recebe o pagamento, sai dessa aqui a Rua Augusta, Paulista ali, o cara vai e te mata por R$100. O cinema pra mim é tudo, sabe? O que eu aprendi, o que eu tenho hoje, eu devo tudo ao cinema, né? Não aprendi hoje a fazer muita coisa fora do cinema. E eu penso em ser roteirista um dia. Escrevendo um roteiro aí, se um dia eu conseguir terminar. Ele já está terminado, né? Agora não sei se aos olhos mesmo de quem vai fazer o filme, né? Se realmente é um roteiro. Ele está escrito, mas, né? Vamos ver se vai dar certo isso aí. Não, primeiramente, comecei limpando privado de cinema, limpando banheiro. Aí comecei a ser lanterninha, né, com 11 anos. Aí, com 12 anos, eu já comecei a subir na gabina. Tinha um senhor chamado Lauro, e infelizmente faleceu, já faz 2 anos. Ele começou a me ensinar. Eu trabalhava no Cine Saturno, na Rua Antigo Sul 729, na Vila Ré. Hoje o cinema também não existe, agora é uma igreja evangélica, certo? Então, conforme ele foi ensinando, ele foi aprendendo. Nada menos, levei 6 meses para aprender. Eu já trabalhei, não é só em cinema, eu já trabalhei em outro lugar também. Trabalhava junto, assim, trabalhava muito em circo, né? Eu era palhaço, acrobata e fazia equilibrismo, certo? Eu trabalhava com esses círculos Mambebe, esses círculos
Não é aquelas coisas, né? Eu chegava no interior de São Paulo, tá? Fazendo esse show simples. Quando eu trabalhava com equilibrista, eu sofri um acidente dentro do circo. Foi no circo Sarrazão. Eu fui dar um salto mortal para trás e o cabo arrebentou. A espia escapou e eu fui direto pro chão. Deus me brincadeira. Só não morri com a graça de Deus. Mas o resto, até hoje estou até vivo. É o Cid, Ben-Hur, os 10 mandamentos, o mesmo ator,